Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas periquitinhas, membros do canal. Gente, fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, né? Meu Deus do céu, mas a correria tá grande. E hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês que ele vai ser referente a um ponto que eu empreguei num projeto que eu tô fazendo. Eu tô participando de um desafio da Marcela Borges lá, então todo mundo seguindo, ela é maravilhosa. Sigam também as artesãs do projeto, elas têm no meu perfil no Instagram também posts compartilhados lá com as artesãs maravilhosas, gente assim ó, gente maravilhosa que a gente tem que se inspirar e se espelhar nelas, pessoas incríveis. E esse projeto eu ainda não apresentei porque ele tem, não mostrei para vocês aqui nem no Instagram, porque ele tem data para ser apresentado, tá? Então por isso que eu ainda não divulguei o projeto, mas vocês não vão se arrepender, tá? Ele tá incrível, o projeto tá lindo. É um vestido estilo boho, então assim, eu amei fazer. É, fiquei na minha zona de conforto porque eu amo esse tema, vocês sabem. E aí eu criei, quem me dera, né? Eu fiz um pontinho no vestido, mas eu vi que eu posso melhorá-lo, né? Então eu vou trazer essa versão melhorada, vai ser uma receita, vai ser padrão pago, tá? O vestido. Peraí que eu vou mostrar. Vou mostrar um tiquinho pra vocês. Vou mostrar um tiquinho. E aí, depois que eu fiz, eu vi que eu podia melhorá-lo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Eu até já fiz uma amostrinha, um outro modelinho nos vídeos públicos, só que eu vi que eu poderia ter ficado mais abertinho o ponto. E aí, quando eu tava fazendo, tava ficando. Depois, com o peso do vestido, ele fechou, ó. Ok, dá pra arrumar? Dá. Eu posso passar ele, que é o que eu vou fazer. Ou não, não sei, dá preguiça. Não vou mentir. Mas eu vi depois, comecei a fazer testes, por que que tinha ficado assim, e aí eu vou trazer, vou contar por que que ficou assim, porque tem gente que pode ter gostado, tá, desse relevinho, ele fechadinho. Porém, eu vou trazer as melhorias, no caso, a outra versão mais abertinha. Então, bora lá. Gente, eu amei esse ponto. Simples, fácil, porém, ele tem um quê, sabe? Esse relevo trouxe. Ai, não sei, eu amei, tá? Me conta aí se tu amou também, tanto quanto eu. Eu fiz aqui, ó, essa amostrinha, tá no. De modo. Tá de modo público, tá? Eu fiz esse pontinho aqui baseado naquela argolinha que a gente já tinha criado também. Esse ponto não está nesse vestido. Enfim, e aí eu fiz aqui, achei uma graça também, uma graça, é uma outra versão, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu fiz apenas uma carreirinha de correntinhas e pontos altos, só para ter uma base, tá? Não necessariamente no vestido, como eu fiz um mix de pontos, de um ponto eu parti para outro sem ter essa base aqui. A base já era a junção de um ponto a outro. Então, depois vocês vão ver, tá? O que que acontece? Eu vou fazer aqui, ele foi circular, né? Eu crochetei de forma circular. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz 3 correntinhas aqui pro primeiro ponto alto, uma correntinha de separação, e eu vim e fiz um ponto alto no mesmo lugar. Essa foi a minha versão, tá? Pulei, fiz 3 correntinhas, pulei 1, 2, 3. No quarto, eu fiz a mesma coisa. Minto, no quinto. 1, 2, 3, 4. Fiz um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Pronto.
Então, 4 correntinhas, por quê? Porque essa, no caso, é um ponto e outro ponto para não ficar, para o ponto não crescer, né? Não, a carreira não crescer. 3 correntinhas. E aqui a variação vai depender de vocês, se vocês querem mais espaçado, se vocês querem mais juntinho, então vocês vão. E aí é o que eu digo, bora criar. O que que é a criação? É baseado em algo de que já existe e a gente vai adaptando outras maneiras. Então, aqui vocês podem fazer ele mais espaçado, com 4, 5 correntinhas. Vocês podem fazer apenas com uma correntinha e ele bem juntinho. Vai, no meu ponto de vista, vai parecer mais maçarucado, tem que cuidar. O fio que tu tá usando, a agulha que tu tá usando, isso é muito importante, tá? Podem ver a diferença de um fio pro outro. Aqui eu tô usando uma sobrinha de Iris Fashion que eu tinha aqui, da Suprema, e a agulhinha número 2, que é a minha preferida para esse fio. E aqui eu fiz assim. Porém, depois eu comecei a perceber, e foram os testes que eu fiz, que se eu fizesse 3 correntinhas, pulasse 3 pontos altos, fizesse um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto ao lado, eu conseguiria um resultado melhor, tá? Então, vamos conversar sobre isso na próxima carreira. Então, vocês podem fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto ao lado. Eu vou fazer 3 versões aqui, todas com 3 correntinhas de separação, tá? Então, eu fiz 3 aqui, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto ao lado. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou pular um ponto e mais um ponto alto. Vocês viram aqui o distanciamento? 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 pontos altos, um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha e faço mais um ponto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Opa! Pulo uma correntinha e um ponto de base e faço uma correntinha. Aqui eu fiz um pouco maior, mas eu vou deixar assim só porque é uma amostrinha para vocês entenderem e já começarem a estudar aí qual a melhor versão para vocês, tá? E aí eu vou virar o trabalho. E aí o que que eu vou fazer? Ah, eu já sei. Eu vou repetir aqui para mostrar para vocês como que eu comecei. Vou repetir aqui, tá? Só para vocês verem o início do trabalho que eu fiz. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Gente, tá ventando bastante aqui, tá? Se vocês estiverem ouvindo o barulhinho do vento, por favor, me perdoem, mas a janela tá aberta. Ah, no fim, assim, eu vou usar toda a extensão da amostrinha. Vai sobrar um pontinho ali, mas tá tudo bem. Aí, o que que eu fiz? Então, vamos lá pro primeiro ponto, que foi o que eu fiz no vestido, tá? Que foi esse aqui, o pontinho V. O que que eu fiz? Eu fiz aqui, dentro da correntinha, 1, 2 pontos baixos. Vim pro ponto alto, no comprimento do ponto alto, e fiz 1, 2, 3 pontos altos, pontos baixos, perdão. Aqui,
na junção ali na base, eu fiz um ponto baixo, viro o trabalho, faço na extensão aqui do comprimento 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos. Até aí ficou igual o outro ponto público que eu fiz. Venho, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz, faço uma correntinha e aqui eu vou tecer 3 pontos baixos, que foi a extensão do trabalho, ok? Pronto. Agora, aqui dentro, eu faço a mesma coisa. 2 pontos baixos. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos dentro do comprimento do ponto. Na curvinha ali, que vai ser a base do pontinho V, um ponto baixo, viro o trabalho e vou tecer o comprimento do ponto. 3 pontos baixos. Mog para mim fica melhor 4, faça 4. Mog para mim fica melhor 2, faça 2. Conversa com o teu crochê, só tu sabe o melhor ponto, tá? Aqui, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou tecer 1, 2, 3 pontos baixos. Venho pro próximo, vou fazer o último ponto assim. 1, 2, venho 1, 2, 3, faço um ponto baixo aqui na base, viro 1, 2, 3 pontos baixos, venho, viro, cheguei na base, no início do ponto, um pontinho baixíssimo, uma correntinha e venho e faço as minhas os meus 3 pontos baixos referentes às três correntinhas de base. Vou fazer aqui o último. Pronto. Aqui foi exatamente o ponto que eu fiz no vestido, tá? Que tu pode usar ele nesse sentido aqui ou nesse aqui. Aí vai do teu trabalho, o que que tu queres apresentar por aí. Mas, no meu ponto de vista, depois do vestido pronto, depois do vestido no corpo, ele pesou e eu acho que ele deu uma fechada e eu preferi ele mais aberto. Aí eu fui estudar e ver o que que tinha acontecido. Aqui, então, eu fiz as experiências. Fiz com 2 pontos altos separados com uma correntinha e pulei um ponto de base. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou vou fazer 2 pontos baixos na altura do ponto, 3 pontos baixos, porém aqui eu também vou fazer 2 pontos baixos. Na curva ali, na base, que eram apenas um ponto baixo, eu fiz 2. E aí ele automaticamente abriu. E aqui eu vim e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha de separação e vou fazer as minhas 3 correntinhas de separação. Gente, olha a diferença aqui. Vocês estão conseguindo perceber já? Uma outra coisa, uma outra opção é um ponto baixo aqui na base, uma correntinha e mais um ponto baixo. Ou 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, é essa curva ali que vai dar o fechamento ou a abertura do trabalho. Depois eu fiz
Aqui, a base e o comprimento eu fiz do mesmo jeito em todos, porque eles ficaram perfeitos, tá? Alguns eu coloquei 4 pontos altos. Ai, me perdoem, 4 pontos baixos aqui no comprimento. Outra coisa que também eu fiz foi nessa parte aqui, fazer com meio pontos altos. Que aí ele cresceu, aumentou um pouquinho. Com 2, com 3, com correntinhas de separação. E, gente, eu fiz várias versões para ver qual era a melhor, qual que eu mais gostava do resultado. Às vezes parece uma coisa boba, gente, mas faz diferença sim. E lembrando que aqui para mim fez diferença. Eu gostei mais de um, porque vocês têm que pensar o resultado final, o que que vocês olham e digo, é isso que eu quero. Gente, olha a diferença aqui, ó, a curva com o meio ponto alto, ele vira menos que aqui, ó. Aqui já fica mais fechadinha a curva e aqui, esses aqui ficam bem fechadinhos. Então, tem que ver o que que vocês querem. Quando vocês olharem a estética, o final do trabalho, o que que vocês querem passar no trabalho. E vocês vão precisar observar sempre o fio e a agulha que vocês estão usando, porque eu não sei a tensão do ponto de vocês também. Então, de repente, para um determinado trabalho, eu quero fazer uma blusa, eu quero fazer uma calça, eu quero fazer um vestido, eu quero usar só 2, 3 carreirinhas dele. Nossa, eu quero fazer um trabalho incrível, um trabalho maior. Então, vai ter diferenciação dos pontos. Então, o que que eu quero passar na peça, tá? E sempre lembrando, tu gostou? Tu achou lindo, maravilhoso? Vai. Tu não gostou, mas a tua cliente amou? Vai. Gente, o importante é vocês estarem satisfeitas, vocês olharem e dizerem, eu tô satisfeita, era isso que eu queria passar, era essa mensagem que eu queria passar, era esse ponto, era essa estética que eu queria. É sobre isso que a gente tem que entender o mecanismo da coisa, tá? É como eu falo para vocês quando a gente usa cores. Tem o círculo cromático, tem o uso das cores adequadas, só que daí a cliente quer uma cor que ela ama, 2 cores que para vocês... Gente, eu já falei para vocês, eu já trabalhei com roxo, que eu não gosto, não são minhas cores preferidas, porém eu acho que às vezes elas, dependendo do trabalho ali, entre um verde, largar um roxinho, um amarelinho, largar um lilazinho, ele combina, ele conversa, mas de repente tem a cliente que diz, Deus o livre, não usa essa cor e tu não vai usar. Então, ou ao contrário, a cliente diz, usa essa e essa cor. Ah, tu não vai dizer não combina, não fica legal. A cliente ama, é isso que ela quer, ela vai dizer, meu Deus, eu tô linda. Ela vai sair, vai vestir aquele trabalho e vai divulgar para ti, porque ela se acha linda e maravilhosa. É o que conta, tá? Então, a gente precisa analisar isso. Então, a gente vai fazer toda a volta do trabalho, sempre assim. Só que a gente vai ter que observar se a gente vai fazer o espaçamento dos pontos e o ponto empregado. Se a gente vai fazer pontos baixos, meio pontos altos, tá? Então, a gente vai estudar aqui a melhor versão para o nosso trabalho, o que que a gente quer passar. Basicamente, é isso, tá? Esse trabalho aqui. Então, eu estudei e disse, cara, eu preciso trazer para as meninas aqui essa minha observação, o que que eu achei aqui, porque eu acho que é muito válido essas diferenças aqui. Simples, olha só, gente. Deixa eu colocar aqui na outra posição também. Olha a diferença aqui. Olha esse aqui, só porque eu usei meio pontos altos, o volume que já criou aqui e aqui fechou. Conseguem observar e entender o que eu tô falando? Eu preciso que vocês comentem aí, porque senão eu vou estar falando sozinha e não vou estar entendendo. E aí, quem cala consente ou vocês estão amando e estão concordando com tudo, ou de repente eu tô aqui e vocês estão achando uma bosta, uma grande bosta, e eu tô assim, caraca,
ninguém gostou de nada, ninguém comentou nada. Então, eu preciso desse feedback, tá? Comentem aí se vocês estão concordando, se vocês já conheciam esse ponto. Preciso dessas informações aí, e é só nos comentários que eu vou conseguir entender. Independente de qualquer coisa, eu voltei para aquele ponto inicial. Opa, é aqui. O ponto inicial que eu fiz. Então, ambos a gente pode fazer aqui também o meio ponto alto aqui, ó. Vou fazer 2 meio pontos altos no mesmo lugar da base, que eu fiz apenas um ponto baixo, tá? Vou fazer os últimos assim, porque os primeiros eu já havia mostrado para vocês como que eu realmente criei a peça. Então, aqui, 3 pontos baixos, 2 pontos baixos dentro do trabalho, 3 pontos baixos no comprimento do ponto, e aqui eu vou fazer ao contrário do que eu fiz. Que eu fiz inicialmente um ponto baixo, agora aqui eu vou fazer 2 meio pontos altos no mesmo lugar, com aquele pontinho V do próprio vestido que eu fiz. Comprimento 3 pontos baixos, venho para o ponto inicial, fecho com ponto baixíssimo, uma correntinha de separação e faço os pontos baixos nas 3 correntinhas. Novamente, 2 pontos baixos no pontinho V, 3 pontos baixos no comprimento do ponto. Ao contrário do ponto do vestido, eu vou vir aqui e vou fazer na base do ponto 2 meio pontos altos no mesmo lugar. Venho para o comprimento do ponto, 3 pontos baixos, um ponto baixo de um ponto baixíssimo para fechar o círculo, uma correntinha, 3 pontos baixos, 2 pontos baixos dentro do pontinho V, 3 pontos baixos na altura do trabalho, 2 meio pontos altos na base do pontinho V. Viro o trabalho, 3 pontos baixos, um ponto baixíssimo para encerrar o trabalho. Pronto, gente, olha a diferença aqui, só desse aqui que eu fiz agora para vocês e desse aqui que eu fiz o vestido. A base é a mesma, o pontinho V é no mesmo lugar. Aqui eu fiz só um pontinho baixo na curva e aqui eu fiz 2 meio pontos altos no mesmo lugar. Já muda completamente. Agora, a próxima carreira, eu vou intercalar. Fazer aqui um primeiro ponto alto para iniciar o trabalho, 3 correntinhas de separação. E aqui, aí entre os pontos, eu vou fazer os pontos que eu fiz na base, o início do ponto. Então, aqui eu iniciei pontinho V, então eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Lá naquelas 3 correntinhas, eu vou fazer no meio, pulo uma, faço o pontinho V e pulo outra. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, aí aqui tá aquele pontinho V de base que eu trabalhei. Agora, eu venho e intercalo. Aqui eu faço um pontinho V. Essa carreira eu vou fazer toda assim, tá? Porque eu já mostrei pra vocês as diferenças dos pontos. Então, eu fiz os pontos altos,
separados, fiz os pontos altos, pontinho V. Então, cada um vai fazer da sua maneira. Essa aqui, já que eu já fiz a primeira carreira mostrando as variações, aqui eu vou fazer todas de pontinho V, tá? Com 3 correntinhas de separação. Ó, então, eu intercalo. Aí, obviamente, que já escolhi do ponto, né, eu vou fazer. Então, eu escolhi fazer agora com meio pontos altos aqui, 2 meio pontos altos no centro. Foi o que eu achei mais interessante, tá? O pontinho V com 2 meio pontos altos aqui no centro do trabalho. E aí, eu vou fazer esse trabalho todo. Então, uma carreira eu vou fazer os pontinhos do pontinho V, 2 pontos altos lado a lado, enfim, decidam. E a outra carreira eu vou preencher o relevinho dela. E assim fica esse trabalho, que eu particularmente amei. E eu tô louca para mostrar para vocês o trabalho. Já tem vídeo, já tem fotos, enfim, já enviei para Marcela. E eu tô louca para chegar o dia e mostrar para vocês, tá bom? Um grande, grande beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por estarem aqui me prestigiando, beijo, tchau!